Ontem a gente conversou sobre a entrevista do Anderson Barros, a coletiva, né, uma das poucas que ele deu nesse tempo de Palmeiras. Um discurso totalmente esvaziado que demonstra não só a incapacidade comunicativa dele, mas também a falta de domínio sobre os processos do clube, né, o que é algo bastante inaceitável para um diretor de futebol. Eu não vou repetir aqui o que a gente conversou ontem, é um vídeo de quase 30 minutos, vou deixar aqui linkado no vídeo aqui em cima, para quem não tiver assistido e quiser assistir. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a breve coletiva da Leila na apresentação do Kelvin, né? É o nono reforço, como ela gostou bastante de enfatizar, e mais um bom reforço, é bem verdade, né? Acho que o Palmeiras teve uma janela desequilibrada, mas pontualmente muito boa, né? Eu acho a contratação. E aí eu não vou nem discutir questão de grana, né? Do quanto foi pago, se foi bem pago, se não foi. Mas Vitor Roque é uma ótima contratação. O Paulinho, apesar, né, da lesão, é uma ótima contratação. E é o que eu não comentei ontem no vídeo do Barros, né? Mais uma inconsistência no discurso dele, complementando o vídeo de ontem, né? Ele fala que o Paulinho foi uma grande contratação, mas que entra naquilo que o clube não consegue controlar, o que não é bem verdade, né? Porque a própria comunicação do clube deixou claro num comunicado médico na academia que a lesão do Paulinho era muito grave e era, se não previsível, era uma possibilidade concreta de que ele precisasse perder a temporada para se recuperar, né? Então a contratação dele passa justamente pela análise da lesão e uma noção de que ele poderia sim perder a temporada, né? Então, mais uma inconsistência no Anderson Barros que eu acabei não comentando ontem. De todo modo, mais uma grande contratação, é bem verdade, e dessa vez um preço que eu acho bastante razoável. O Palmeiras pagou barato pelo Kelvin, ao meu ver, vamos ver se ele vai dar resposta, mas é um jogador que jogou muito bem no Atlético Paranaense, inclusive jogando com o Vitor Roque, e acho que ele tem tudo para dar muito certo ali na lateral direita, complementando o Giai. É um jogador, como eu sempre falo aqui, né, acho que o ideal é que as duplas, né, de jogadores para cada posição sejam complementares, né? Ainda o ideal mesmo é que não, além de complementares não sejam excludentes, né? O que isso quer dizer? Eu já vou entrar na coletiva da Leila, né? Mas o Kelvin, apesar dele ser um jogador mais ofensivo, ele sabe defender. O Giai é um jogador defensivamente fantástico, ofensivamente não é um jogador tão interessante. Mas também pode cumprir essa função como vem cumprindo, ao meu ver, não tão bem quanto cumpriria se fosse defensivo, né? De todo modo, os dois podem jogar na mesma função, seja ofensiva, seja defensiva. O que seria complementar, mas excludente, né? E me parece um pouco mais o caso do Aníbal Moreno e do Emiliano Martinez, porque ainda que eles sejam complementares, ou seja, eles cumprem funções distintas em campo, eles são excludentes no sentido de que um não consegue cumprir com eficiência a função do outro, né? Como o Abel bem descreveu eles, o Aníbal é um cão de caça e o Emiliano um cão de guarda. O Emiliano não tem nem característica física, nem velocidade para ser um cão de caça, e o Aníbal não tem característica técnica para ser um cão de guarda, nem física também. É um jogador mais baixo, né, mais fraco, né, mais leve. E nesse caso seriam excludentes, o que traz, ao meu ver, uma necessidade de um outro volante. Talvez não tão bom quanto nenhum dos dois, nem acho o Emiliano um grande jogador, mas não precisaria ser um grande jogador, mas um jogador que possa cumprir as duas funções, porque em determinada partida você pode precisar do Aníbal Moreno e ter só o Emiliano Martinez, ou o contrário, né? Falo tudo isso para dizer que eu acho já a contratação do Kelvin uma grande contratação, justamente por ele ser complementar, mas não excludente ao GI. Hoje se noticia que o Palmeiras tem dificuldade na contratação do Marcel Ruiz e caminha cada vez mais para não trazer uma reposição do Rios, né? Eu não ficaria surpreso se acabasse a janela e a gente fosse com o Evangelista para o resto da temporada. E também que foi oferecido o Abner ao Palmeiras, né? Bom lateral esquerdo que está no Lyon, mas o Palmeiras ainda não abriu conversa, algo que eu não entendo. Acho que seria um jogador para resolver a lateral esquerda do Palmeiras, e agora que vendeu o Vanderlan precisa, né? O Arthur deve subir do sub-20, mas não é o suficiente, né? Um jogador que praticamente acho que nem estreou no time profissional. Então, até de um ponto de vista físico, não dá para exigir que ele vá ser o substituto do Piquerez para o resto da temporada, né? Eu acho que o Abner seria uma contratação bastante interessante. Bom, vamos para o vídeo então da Leila. Eu queria recomendar um livro
que é bastante didático, não é um livro nada difícil, nada técnico, assim, para quem não é da área de linguística e tal, que é um livro que chama Semiótica e Totalitarismo, do Isidoro Blickstein. Quem quiser, nos comentários pode me perguntar, eu vou deixar escrito na descrição, mas é um dos fundadores da área lá na USP, é um grande professor, foi um grande professor, aliás, ele está vivo, né, mas não é mais professor, já está aposentado há bom tempo, e ele analisa tanto discursos políticos quanto discursos empresariais nesse livro de forma bastante didática, bastante pontual. E eu acho interessante porque eu já adianto que eu acho que o discurso da Leila ele caminha muito para esse discurso totalitário, né? Um discurso autoritário, um discurso que tende sempre a centralizar o poder na figura dela, e não só centralizar o poder na figura dela, como impedir que ele seja minimamente dividido, até com os companheiros de clube, né? Ela deixa muito delimitado quem ela quer, o que ela quer que cada um faça, né? Bom, vamos para a coletiva. Vamos lá então para a entrevista da Leila, acho que tem uns 10 minutinhos de entrevista, mas a gente não consegue ouvir as perguntas também, mas o importante mesmo é o discurso de resposta, porque ele tem muito mais a ver com o que ela quer dizer do que com a pergunta em si, né? Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um reforço, o nosso nono reforço do ano. Mas antes eu queria dar uma palavrinha para vocês e para os nossos milhões de torcedores. Não é que eu não tenho dúvida nenhuma que estamos todos chateados, frustrados, não é, pela nossa desclassificação da Copa do Brasil. Todos nós trabalhamos muito, todos nós lutamos muito aqui, não é para que a gente tivesse conseguido passar para a próxima fase. Mas, gente, quem trabalha no futebol sabe que um ganha e um perde. Não é? Nós sempre trabalhamos para sairmos vitoriosos, mas também temos que estar preparados, não é? Caso não é o êxito não venha. Então, eu queria pedir para os nossos milhões de torcedores, mas para os que são realmente torcedores do Palmeiras, porque aqueles que sabem, não é, que o Palmeiras trabalha incansavelmente, aqueles que sabem pensar, não é, que nem sempre as coisas acontecem como nós pretendemos, né, que aconteça, para essas pessoas, esses torcedores, que nos momentos difíceis estão ao nosso lado, porque são nesses momentos que nós precisamos dos nossos torcedores. Tenham um pouco de paciência, que vocês sabem, hoje vou apresentar o nono. Bom, acho que de cara tem uma das partes mais importantes e acho que mais marcantes dessa gestão como um todo, né? Que é a divisão da torcida entre torcedores de verdade e sei lá o que seria o que se oporia a isso, né? A gente pode entender algumas coisas, né? A oposição a isso. O torcedor de verdade, né? Seria, e aí, claro, dentro de uma concepção de análise do discurso, aquele que não só é como ele também parece ser, né? Ele parece ser um torcedor e de fato ele é. E esse seria o torcedor para o qual a Leila, isso dentro do discurso dela, tá? Não estou falando que é o que eu penso. Acho que é como ela está entendendo a situação. E aí eu estou tentando entender o que se oporia ao torcedor de verdade no discurso dela. Então esse torcedor que parece ser e também é, ou seja, é o torcedor que apoia, que vai no estádio, que aplaude a eliminação, esse torcedor, né, que paga R$ 1.000 numa camiseta, 2.000 para ir no estádio levar a família, né? Esse é o torcedor de verdade, né? Porque ele parece ser um torcedor e ele não, de fato é. Ele não critica, ele não cobra, ele tá feliz, né? Ele tá desfrutando, né? Como ela gosta de falar. Em oposição a isso, me parece, seria aquele torcedor que parece ser um torcedor do Palmeiras, ou seja, aquele que aparenta torcer, né, que pode até ir para o estádio, pode se colocar nas redes como torcedor, pode vestir a camisa do Palmeiras, mas no fundo não é torcedor, certo? E aí a gente vê os discursos, principalmente dos seguidores assíduos, né, desse torcedor de verdade, entre muitas aspas, chamando
o torcedor que critica, que não está feliz, né, com o momento do clube, e eu vou chegar na minha opinião, mas enfim, né, esse torcedor que enfim, né, não tá desfrutando do momento do clube, ao menos desde 2023, do começo de 23, né, esse torcedor vai ser chamado de gambá de verde, que eu acho que é absolutamente representativo dessa ideia de parecer ser, mas não é, não ser, né, um torcedor de mentira em oposição ao torcedor de verdade, aquele torcedor que se passa por, né, é o gambá de verde, é o amendoim, é o palmeirenzo, é o Nutella, né, enfim, todas essa tipologia que o torcedor de verdade inventou para dividir a torcida e diminuir o modo de torcer de alguns, certo? Por que isso é grave, né? Bom, uh, de saída, isso é um tipo de discurso, e por isso que eu recomendei o Blickstein, porque é um discurso, historicamente, um discurso usado por movimentos totalitários, autoritários. Por quê? Porque quando você tem a vontade de conquistar um determinado espaço, nada melhor do que você ter entre os conquistados uma divisão bastante relevante, de modo que eles briguem entre si e não contra você, certo? É uma tática de dominação bastante antiga, bastante conhecida, bastante discutida, bastante criticada no sentido da crítica bibliográfica, né? Da crítica como descrição. Então é muito claro, porque a gente teve algum tempo atrás, eu tenho um vídeo sobre isso no canal, vou deixar também aqui linkado, sobre a tentativa de golpe, né, que se aproximava do Palmeiras, com a vontade de ir para um terceiro mandato. Foi absolutamente mal recebido, e logo desistido oficialmente, né, mais ou menos. Isso não quer dizer, porém, que essa tentativa não possa voltar ao final de 2026. Aliás, ao final de 2027, né, que é o terceiro ano do segundo mandato. E a gente precisa ficar atento a isso, porque não é por acaso que essa tentativa vazou muito antes. Você planta a semente, né, do terceiro mandato, teve uma péssima repercussão, tudo bem, mas você testou o ambiente. Não é a hora para se discutir isso. Não parece que vai funcionar discutir isso nesse momento. Então, você planta a semente e você vê se é. Você testa o campo, né? É possível nesse momento? Não é possível. Então, você faz isso muito antes, porque você tem tempo para que se esqueça e você tente de novo lá na frente. É claro que para você conseguir dar um golpe, você vai precisar de resultados. Então, se a Leila consegue ganhar uma ou duas Libertadores, um Brasileirão nesses próximos 2 anos de contrato que ela tem, nem estou pensando esse ano, né? Acho difícil o Palmeiras ganhar algo esse ano, mas acho possível. Não acho impossível, mesmo com um trabalho ruim do Abel, como eu já falei em outros vídeos. Porque o trabalho dele, apesar de ruim, não é se jogar no lixo, né? A gente tem coisas aqui e ali, é bem verdade. De todo modo, uma vez que a gente tem essa tentativa de golpe posta, né, colocada como possibilidade para o futuro, a gente precisa ficar atento com os movimentos da diretoria, com o discurso em coletiva, com o discurso em redes sociais, porque isso dá os indícios do que se pretende no projeto político da Leila dentro do Palmeiras e também fora do Palmeiras, né? A presença dela na CBF, a utilização do Palmeiras como meio de patrocínio das suas empresas, né? E isso para mim é a parte mais significativa, porque no derby a gente teve algo que já vinha acontecendo, mas aconteceu de forma mais grave, que é a torcida popular vaiando o time. A gente já viu em outros momentos a própria torcida mais abastada vaiando a vaia, mas no derby foi mais significativo porque além de você ter uma torcida popular para além da torcida organizada, diferente do que ela vai falar aqui, né? A torcida que está insatisfeita não é uma parcela mínima da torcida do Palmeiras, isso é uma falácia, né? A gente vê a repercussão nas redes sociais, a gente vê como as pessoas têm se manifestado sobre o momento do Palmeiras. Eu estou nas redes sociais já há bastante tempo,
antes do canal ter seguidor ou não, né? E eu falo desde 2023 que para mim o ciclo do Abel acabou. E nesse momento, esse tipo de discurso que eu tinha era absolutamente impopular. Ninguém concordava que o ciclo do Abel tinha terminado em 23. Lá realmente era uma parcela muito pequena da torcida. Hoje isso já não é verdade. Tanto que a gente tem muitos canais da mídia alternativa criticando o trabalho do Abel e tendo uma recepção muito boa por parte da torcida, né? Isso é um atestado de popularidade desse discurso em prol de uma mudança, seja com o Abel no poder, seja sem o Abel no poder. E mesmo assim, até nos vídeos aqui que eu tento ser bastante ponderado, né, e discutir se era o caso de tirar o Abel agora ou no final do ano, enfim, né? Eu gosto sempre de colocar a discussão ao invés de fechar a questão, porque eu acho que fechar a questão nunca é produtivo para a discussão. Mesmo assim, tem muitos comentários dizendo que o melhor seria terminar aqui o trabalho do Abel, né? Mas quando você faz esse tipo de discurso, quando você gera essa noção de torcedor de verdade, torcedor de mentira, nós contra eles, algo que no começo já foi colocado no Palmeiras, desde o começo, com aquela noção do Abel de todos contra, de nós contra todos, né? Todos somos um e nós contra todos, né? Essa noção ainda era uma noção do Palmeiras contra quem estava de fora. A partir do momento que os resultados pararam de vir e começou a ter crítica, aí não é mais o Palmeiras contra todos, é o Palmeiras de verdade, representado por uma presidente vascaína, que tem como braço direito um corintiano, um diretor de futebol carioca e um técnico português, né? Esse é o Palmeiras de verdade, né? Em oposição ao Palmeiras de mentira, que é o quê? É a torcida popular, que foi retirada do estádio, é a torcida organizada, que também teve uma quebra com a presidência, né? Então, é, percebam como existe também uma questão socioeconômica nisso tudo, né? É, enfim, vamos continuar no discurso da Leila. O reforço do Palmeiras, nós estamos num processo de reformulação e às vezes nós precisamos de um certo tempo, não é? Para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Então, paciência, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim, não é? O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. E aí tem duas coisas que eu acho bastante importantes, né? Primeiro, ela fala que a gente está numa reformulação e é preciso ter paciência e tempo para que as coisas deem certo. Só que a reformulação, ela não começa no começo de 2025. A reformulação do Palmeiras, ela começa ao fim de 2022. A gente bem sabe disso. Tem a saída do Danilo, né? A gente vai ter a demora imensa para reposição de um 5. Então, a gente vai começar ali ao final de 2022, o ápice do trabalho performático do Abel, ainda que em resultado não tenha sido, o começo da reformulação do Palmeiras. E foi dito isso, institucionalmente, sobre uma reformulação, a partir de 2023. Subida de jogadores como o Endrick, como o Luiz Guilherme, como o Kevin, né? Então, você tem ali de fato o começo da reformulação. Por que esse discurso de precisar de tempo, né, de colocar a reformulação como algo necessário e preciso e necessário de paciência por parte da torcida lá em 2023? Porque ao final do ano ganhou. No começo do ano ganhou o Paulista e ao final do ano ganhou o Brasileirão. Então não houve a necessidade de você colocar a reformulação como uma desculpa para a falta de desempenho e para a falta de resultados, porque no final do ano, apesar do desempenho ter sido bastante ter sido razoável no máximo, né? Na soma de tudo, né, foi razoável, a gente teve bons momentos e péssimos momentos, né? Acho que o momento contra o Boca Juniors é um dos pontos mais baixos acho que comparável com o derby dessa semana, né? Então, por que isso não foi colocado então? Porque o resultado mantinha o discurso de um clube vitorioso, apesar de qualquer caminho que se traçasse. 2024 é um fracasso, né? Completo. Completo não, porque tem o título paulista, né? Mas acho que até institucionalmente o paulista não é levado em consideração. Então, é um fracasso 2024. E 2025 a gente chega. A gente não ganha nem o Paulistinha e tem uma eliminação no derby histórica, porque é a primeira vez que o Palmeiras perde do Corinthians em uma Copa que não o Paulista, né? E aí o que você faz? Você pega essa reformulação de 2023, né, e fala que começou agora
e que por isso o Palmeiras precisa de tempo. Mas o que fica muito claro quando a gente entende que a reformulação começou em 23, isso para mim é um fato, né? É um fato dado, uma vez que a gente perdeu peças importantes do time em 2023, 2022, desculpa, na final de 2000, ali, 2022 e 2023, no final de 2022 até o final de 2023 começa a reformulação. O que fica muito claro é que a reformulação começada então não deu certo, porque a gente já teve 2023 inteiro, um ano de reformulação, 2024, a gente está terminando 2025 e a gente não vê resultado dessa reformulação começada lá. Então, esse tempo que a Leila pede de paciência porque tem reformulação é um tempo que já foi dado. Essa é a verdade, certo? O tempo que o Palmeiras precisou de paciência do torcedor para a reformulação foi o tempo de paciência que o torcedor teve, né? A maioria, eu, por exemplo, não tive no final de 2023, depois da eliminação do Boca Juniors. Para mim, ele fica muito claro que o Abel estava desgastado e que ou ele mudava ou ele saía. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, não por acaso a gente não ganha mais. Mas de todo modo, teve a paciência da torcida de modo geral, porque existia uma reformulação. E houve paciência em 2024 por existir uma reformulação. Só que a gente já está indo para o terceiro ano e essa reformulação, o projeto de clube, o projeto autoral, que de fato começa ali, porque até 2022 é um clube que colhe, né, os frutos das gestões anteriores. Então a gente vai ter, a partir dali, um processo que falhou, que não deu certo, que fracassou, certo? A gente gastou perto de 1 bilhão já quase, né? A gente teve acho que 200 no último ano e 500 esse ano, então por volta de 700. Se colocar desde o começo da Leila, eu imagino que chega por volta de 1 bilhão de gastos em contratações, e é algo totalmente possível para o clube hoje financeiramente, não discuto isso, mas é um investimento gigantesco que não deu resultado. Então é preciso entender o porquê que não deu resultado. A gente não tem mais que ter paciência com a reformulação já não deu certo. Né? É preciso entender agora por que não deu certo e traçar uma nova rota. O time já tem um elenco formado. Ele é desequilibrado aqui e ali? Eu acho. Né? Mas ele é bem formado dentro do projeto do clube, o qual eu não concordo. Mas uma vez que esse é o projeto, não dá para dizer que ele não é bem formado. O clube tem um projeto de formar um clube jovem. Um time jovem. Formou um time jovem, um time técnico. Né? Muita gente querendo... gente, não dá pra gente ficar descascando o jogador. O time é uma zona tática. A gente não sabe o potencial do Facundo, a gente não sabe o potencial do Sousa, do Maurício, a gente não sabe. O Estevão fez o primeiro jogo do Chelsea essa semana e acho que pela primeira vez a gente viu ele sendo usado em toda a sua potência tática dentro do time profissional. Porque com o Abel ele não foi utilizado na sua potência. O Abel não soube utilizar o Estevão, não soube utilizar o Endrick, não soube utilizar o Luiz Guilherme. Né? E não é nenhuma crítica, acho que todo técnico tem seus limites. O Abel é bom em alguma coisa e é ruim em outras, todos vão ser assim, né? Mas não soube. Então é preciso entender que esse projeto deu errado. Não é que a gente precisa de paciência para reformulação. É preciso entender o que deu errado e como fazer diferente para voltar a ganhar daqui para frente. Isso, para mim, é inadmissível. Ainda mais se tratando de um profissional como nosso treinador, que já se mostrou extremamente vencedor, extremamente profissional, competente, e que eu gostaria até de falar com vocês. Quem está falando é Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Só um ponto, eu não quero me alongar mais muito, né? Já tá ficando longo o vídeo, mas quando ela fala inadmissível, né? Eu aceito a crítica da torcida, mas isso é inadmissível, então é porque você não aceita a crítica da torcida. A torcida que é o bem maior de um clube, né? O clube não existe sem a torcida. Todas as pessoas que por lá passam, passam e o clube continua existindo. A única coisa que fica é a torcida. Sem torcida não há clube. E quando você acha inadmissível a crítica a um profissional que está dentro do clube, você o coloca acima da torcida. Sendo que quando o Abel sair do Palmeiras, seja agora, seja no final do ano, seja em 27, ele vai sair e a torcida vai continuar. Quem está indo lá no estádio na vitória e na derrota continuará indo. Quem assiste jogo continuará assistindo. Né? E os filhos desses continuarão assistindo e perpetuarão a história do clube. Não é o Abel Ferreira que faz o clube, não é Leila Pereira, é a torcida. E quando você coloca como inadmissível qualquer coisa que seja da torcida, né? Eu não estou falando de crime, tá? Tô falando de crítica, de cobrança. Isso, no fundo, é inadmissível. Porque quem faz o clube é a torcida, não é a senhora Leila Pereira.
tá? Porque o que eu ouço, o que eu vejo, opiniões que tem que se fazer isso ou aquilo, isso não me interessa. Vocês sabem que pela minha personalidade, eu faço o que é melhor para o Palmeiras e decido aqui dentro da academia de futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e não decido também ouvindo comentaristas, tá? Eu decido. Mínima não é, né? Absolutamente. Eu diria que é no mínimo hoje metade da torcida, ao que parece. Sido profissionalmente e racionalmente. Tá? E aqui, enquanto eu for presidente, até dezembro de 2027, quem determina as regras sou eu. Não é comentarista e nem uma parte de torcedor, tá? E aí fica muito claro, mais uma vez, o autoritarismo da Leila Pereira diante da sociedade esportiva Palmeiras. Um dos lemas do Palmeiras é que clube tem vários, sociedade só uma, certo? Então, quem que não entende o que é o Palmeiras? É o torcedor de mentira? Ou é a Leila Pereira que acha que, por ser presidente, ela tem o direito de determinar as regras do clube sem ouvir ou ignorando tudo aquilo que vem de fora, né? E vem de fora porque fomos expulsos do clube. Essa é a verdade. Não só a torcida, como boa parte dos comentaristas, né? Como eu já falei aqui, o caso do... como que ele chama? Eu sou muito ruim de nome. Do... Que ele era locutor do estádio, né? Vou procurar o nome e eu deixo aqui no vídeo. Que ele foi, primeiro, né, foi quando a Leila adentrou, né, a presidência do Palmeiras, ela o demitiu e colocou alguém da sua confiança, o que acontece em movimentos políticos, mas em momento de acompanhar jogo dentro do estádio, fazendo a sua profissão, ele foi expulso, né, da parte de jornalismo, né. Vocês conseguem ver no canal deles lá, o pessoal do Tá Lá Dentro, lembrei, finalmente, né, o Léo Boldaquian, mas o Conte, né, e é independente, mais uma vez, de você gostar ou não do trabalho deles, né? Eles precisam ter o direito de exercer a sua profissão dentro do estádio, seja do Palmeiras, seja do Corinthians, seja do São Paulo, né? Então é um processo, como eu já coloquei no outro vídeo lá atrás, de gentrificação do clube. Você tirar quem não interessa ao seu projeto e deixar só os seus colegas, sejam eles palmeirenses ou não. Então, eu tenho todo o interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E ela tem o direito disso? Absolutamente. Ela tem o direito de ter convicção de que o Abel é o melhor para o Palmeiras. Ela tá lá como presidente, é isso o trabalho dela. Ela tem que entender o que é melhor e tomar a decisão final, ouvindo, porém, a torcida. Agora, quando ela vem no momento de maior pressão do clube, de um dos maiores fracassos da história do Abel Ferreira, diante de uma torcida que está emocionada, porque o torcedor é emocionado, né? É emocional, é irracional, assim como eu sou, né? Aqui agora já passou um pouco, tô um pouco mais calmo, mas né, durante o dia você fica puto, não tem como. Né? E dentro de um contexto de estádio, em que a moral é outra, a ética é outra, e você pede o fora Abel, e eu não acho que é um desrespeito, porque é um contexto específico. É diferente eu chegar no Abel na rua, né, e mandar ele trabalhar no Cruzeiro. Outra coisa é você fazer isso dentro do contexto do estádio, no meio do jogo. Né, é muito diferente. São contextos diferentes. A gente não pode assumir que é a mesma força, né, desse discurso. Então, e quando ela vem após esse cenário falar que eu não ouço o que vem de fora. O meu desejo é a única coisa que vale, e eu quero a Abel até 2027, o que ela faz mais uma vez é cagar na cabeça do torcedor. Ela diz quem é torcedor de verdade, ela que não é torcedora do Palmeiras, e diz, sendo você torcedor de verdade ou de mentira, eu quero que você se lasque. O desejo é meu, a vontade é minha e quem manda aqui sou eu. Isso não é a postura de uma presidente de uma sociedade esportiva. Isso é a postura de uma dona de uma SAF, algo que o Palmeiras não é ainda, e se a gente não prestar atenção, pode vir a ser ao final de 2027. Porque o discurso leva a isso. Não é por acaso que a gente teve indício de possibilidade de golpe ao final do segundo mandato. E eu, como presidente, eu tenho esse direito. Algumas pessoas têm direito de criticar e eu tenho direito de decidir. E aqui, enquanto eu for presidente, quem decide sou eu. Não é? Então,
o Palmeiras tem interesse, já conversei com o Abel, eu quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O quanto antes iremos assinar esse contrato, tá? Renovando o contrato dele até dezembro de 27. E assim que eu tiver com esse documento assinado, eu volto aqui para comunicar a vocês. Então, para deixar muito claro para todos os nossos torcedores, jornalistas, comentaristas, que esse é o desejo da presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Veja que esse discurso é ruim até para ela, porque a notícia que chega para a gente pelo Massini, que acho que é uma fonte mais do que confiável, é de que o Abel não tem mais interesse em renovar. Ele já estava ressabiado, ele deixa isso claro na entrevista, na coletiva pré-derby, quando ele fala que se ele não ganhar, ele não quer ficar. E aí ela vem ela sobrepõe o desejo dela à própria vontade do técnico, certo? Então é um autoritarismo de certo nível, não é pouco autoritarismo. É um autoritarismo até com seus iguais, tá? É isso que eu quero dizer. Eu continuo acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido por nosso treinador, por nossa comissão técnica e pelo nosso diretor de futebol. Aqui, na Sociedade Esportiva Palmeiras, quem determina as regras é a presidente, em conjunto com o nosso treinador e com o meu diretor de futebol. Então, o que falarem, o que comentarem, o comentário é livre, não é? Estamos numa democracia. Mas aqui dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, quem determina as diretrizes se chama Leila Pereira, presidente do clube. Ou seja, um autoritarismo. Fale o que quiser, eu faço o que eu quero, independente do que vocês têm a falar, certo? Democracia, lembrando, na democracia, literalmente, é a vontade, né, o desejo do povo. Demo, povo, certo? Não é demônio, é povo, assim como demografia, certo? É um prefixo que tem o sentido de população, né, de povo. Então, democracia não é todo mundo ter o direito de falar. Democracia é todo mundo ter o direito de opinar. Uma opinião contundente e que tem consequência. Democracia é poder de voto, é poder de decisão. Não é liberdade de expressão, certo? Você pode ser o maior ditador da história e manter uma população com liberdade extrema de opinião, certo? Você pode fazer isso. A partir do momento em que você instrumentaliza todos os meios que você tem abaixo de você, deixa falar. Eu faço o que eu quero e é independente de qualquer coisa. Então, isso não é democracia. Isso é autoritarismo. Bom, eu cortei aqui o finalzinho da entrevista porque eu acho que não é tão relevante a gente assistir até o final, né? Vocês podem assistir depois, porque ela de fato ela só vai repetir o que já foi dito. Acho que tem uma outra fala significativa, mas que eu já analisei em primeiro momento, né? Que é ela falar que o torcedor de verdade não critica o Abel Ferreira e que ela não admite as críticas ao Abel Ferreira, né? Mas já falei sobre isso, acho que não vale a pena a gente perder tempo aqui ouvindo ela falando, uma vez que ela só está repetindo o que ela já disse antes na entrevista. De todo modo, né, eu acho que essa entrevista, eu quis fazer esse vídeo justamente porque ela deixa claro alguns projetos pessoais da Leila dentro do Palmeiras, como ela se entende enquanto parte da estrutura do clube, né, porque ainda que você seja presidente, Leila, você não é dona do clube, mas parece achar que é, né? E fica muito claro também o que a gente sempre fala de conflito de interesses, né? Isso se perdeu um pouco quando ela deixou de ser patrocinadora, mas fica muito claro que ela entende ser mais do que ela é dentro do clube. Presidentes passam, devem passar, né? Nada mais saudável para uma democracia, o que não existe mais no Palmeiras, né? Do que a troca de poder, certo? E não parece ser o que ela deseja ao Palmeiras, né? Isso eu não posso afirmar, porque as notícias que chegam é inclusive de que não passou por ela essa ideia, mas é uma ideia que existe e que a gente precisa estar atento, né? Se a Leila for para um terceiro mandato, isso é o final dessa era que começou lá atrás com o Paulo Nobre, e a tendência é que o Palmeiras entre num desgaste gigantesco. A gente pode comparar com o que aconteceu com o São Paulo, o soberano, né, que hoje luta para não cair há alguns anos no Brasileirão, certo? Então a gente precisa ficar atento e não permitir que esse discurso acometa mais parte da torcida. A gente já vê alguns influenciadores mais ligados ao clube acordando, né,
não querendo, não defendendo mais com unhas e dentes o trabalho do Abel Ferreira. Acho que você pode ser, inclusive, a favor da manutenção do Abel, sem que você seja cego aos erros do Abel Ferreira, né? Você não precisa concordar comigo que o Abel não pode renovar, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, espero fazer um vídeo sobre isso semana que vem pra gente refletir, né? Não para dar minha opinião. Minha opinião vocês sabem, eu acho que o ciclo acabou em 2023 e já teria terminado muito tempo o trabalho do Abel. Ou ao menos sentado, discutido e traçado novas rotas, né? Nenhuma das duas coisas foram feitas. Bom, vou ficar por aqui hoje. Amanhã tem pós-jogo, né? Depois do jogo do Ceará, que eu espero que o Palmeiras volte a ganhar, porque se a gente entrar em crise, a coisa pode complicar, né? Com esse tipo de diretoria de futebol, se o Palmeiras não voltar a dar resultados em campo, a coisa pode ficar bem complicada. Meu medo é a gente não ganhar nada esse ano. Para mim tudo bem, mais um ano sem ganhar, absolutamente normal, não se ganha todo ano. Agora não se classificar para uma Libertadores, por exemplo, seria algo bastante trágico, né? Então, é preciso que o Palmeiras volte a ganhar já amanhã, volte a encontrar, né, saídas dentro de campo, saídas emocionais também, porque se a gente continuar do jeito que tá, a coisa tende a complicar e muito. Bom, boa tarde a todos e bom Dia dos Pais amanhã.